seja muito bem-vindo. Eu sou Luísa Nogueira e a partir de agora a gente dá um play no agro para abrir um conteúdo cheio de informações, histórias e inovação no campo. Dá só uma olhada no que preparamos para você. O rapel do mal na cafeicultura, o bicho mineiro que age nas folhas do cafezal. Depositar os ovos sobre as folhas, geralmente nos períodos de temperatura mais amena, mais sombreadas e basicamente nos períodos noturnos ela prefere para fazer suas revoadas. Vamos trazer também as informações da previsão do tempo e vamos falar sobre os riscos e benefícios do café fermentado. Então, dependendo da maneira como nós trabalhamos, nós podemos, eu não vou dizer melhorar, mas diferenciar a qualidade. Agora eu quero mostrar uma praga exclusiva do café. É o bicho mineiro que age nas folhas do cafezal. São capazes de provocar estragos importantes numa lavoura e minerar o bolso do produtor rural. Uma praga exclusiva da lavoura de café que pode trazer perdas drásticas e irreversíveis. Flagramos o momento em que ela se prepara para agir, minerando a folha do cafeeiro, provocando estragos e perdas. As imagens foram registradas na Alta Mogiana, na Fazenda Santa Rita, onde fomos entender a importância do controle do bicho mineiro. Este ano, o alerta é para o fator climático, que tem impulsionado a infestação da praga. Esse ano foi um ano de poucas chuvas. Se a gente somar a quantidade aí, nós estamos aqui com algo em torno de 1.000 milímetros acumulados no ano. Então a gente vê as lavouras já sentindo e tudo. A gente faz uma ligação muito forte aí com a intensidade e o aumento dessa praga. O ciclo do bicho mineiro é muito rápido. Só para você ter uma ideia, se a gente tiver na lavoura 1% de minas ativa, ou seja, aquelas minas que não foram controladas, ainda assim tivermos lagarta e uma lavoura bem enfolhada, esse ambiente torna-se favorável para a multiplicação da praga. E em apenas 14 dias, a gente pode ter 300 mil mariposas. Ou seja, isso pode representar uma perda grande em produtividade. Por isso, o controle do bicho mineiro precisa ser feito de forma bem efetiva. Para a gente controlar o bicho mineiro, existem algumas alternativas. Existe o manejo cultural, que pode ser o manejo mecânico. Se nós observarmos muita pupa ou crisálida sobre as folhas que estão ao solo, nós podemos adotar a técnica da arruação mais a passada de trincha, para moer aquele material e fazer com que novas mariposas não surjam. Mas, se acaso eu observar uma alta infestação, uma asepsia através de inseticidas foliares é muito bem-vinda. E nós devemos adotar a aplicação de um produto de choque, mais um com efeito fisiológico, e se observarmos a existência de ovos nessa lavoura, é também muito recomendado que utilizemos também um produto com efeito ovicida para essa estratégia. O produtor Leonan lembra que já viveu momentos difíceis com o ataque do bicho mineiro nas lavouras na última safra. Já tive perdas aí pronunciadas nessa propriedade mesmo, onde nós estamos aqui. Em 2020, um alto potencial, uma lavoura que tinha vindo de safra zero, ela deve ter perdido aí seus 20% a 30% aí do potencial. E Paulo reforça o comportamento do bicho mineiro. O bicho mineiro é uma praga que tem o seu hábito noturno. A mariposa geralmente vai fazer com as suas posturas ou depositar os ovos sobre as folhas, geralmente nos períodos de temperatura mais amena, mais sombreadas e basicamente nos períodos noturnos ela prefere para fazer suas revoadas. Após isso, ela fez a postura do ovo sobre a folha. Esse ovo, em um curto espaço de tempo, eclode, uma lagarta é gerada e essa lagarta, na verdade, vai fazer parte de uma construção de uma mina sobre a folha do café. Essa mina que vai ser responsável
por ocasionar a queda dessa folha. Quando essa folha ainda não caiu, essa mina construída por uma ou mais lagartas no interior dessa folha, está aí o nome de bicho mineiro, visto que esse ovo depositado gera uma lagarta e essa lagarta minou a folha, ela construiu a mina. Podem ser de 1 até 7 lagartas presentes em uma mesma mina, que podem, após alguns dias, fazer a construção aí de uma crisálida, que a gente chama até o momento de descida, que a lagarta está fazendo um rapel da parte mais superior da planta para a parte mais interior, e na face de baixo da folha ela constrói uma estrutura onde protege ela até mesmo de tratamentos químicos, fazendo com que ela depois, num próximo passo, se torne uma mariposa novamente, e esse ciclo começa a fazer uma série de reciclagens durante a evolução ou o desenvolvimento da cultura, e aí vai fazer com que a gente tenha danos muito graves caso esse ciclo não seja interrompido. No caso aqui da fazenda, o produtor já em alerta prioriza o controle preventivo do bicho mineiro. Já de longa data, fazemos o controle de uma maneira preventiva, com aplicações aí no solo, onde por muitos anos tivemos bastante êxito, né, apenas com essa aplicação e mais algum complemento via foliar, sempre buscando produtos que tivessem seletividade, principalmente aos próprios inimigos naturais, a população de abelhas. Essa sustentabilidade é uma busca constante do nosso grupo, da propriedade. Então, nós fazemos de uma maneira preventiva, né? E posteriormente vamos fazendo aí um monitoramento para ver se é preciso estender esse controle com aplicações foliares aí para atravessar todo o ano agrícola e chegar nesse momento de pré-florada com a lavoura aí em condições aptas aí de vir uma boa florada e dar uma boa produção no ano seguinte aí. É extremamente recomendado que façamos o uso de inseticidas com aplicação via solo. Uma aplicação em outubro e a outra aplicação em janeiro. Essa antecipação vai garantir com que a gente tenha sucesso. Essas aplicações de inseticidas via solo fazem com que a gente tenha uma base já escrita ou já desenhada para o que a gente tenta fazer na folha. O que a gente tem que depois executar na folha é sempre garantir que as possíveis janelas de entrada do bicho mineiro dentro dessa evolução, no período evolutivo da lavoura, desde a florada até a colheita, sejam recobertas de forma sempre bastante preventivas, para a gente não deixar com que o bicho mineiro aumente o número de gerações em uma mesma lavoura. E nisso a Syngenta tem uma opção muito inteligente, que é o manejo praga zero, onde todas essas condições que eu citei aqui, elas são cumpridas de forma bastante inteligente, fazendo com que a gente tenha o controle do bicho mineiro, o manejo anti-resistência, validado e oficializado pelo IRAC, e consequentemente o aumento de produtividade e qualidade do meu café. E é interessante como essas pragas têm relação com o clima, né? Então eu quero aproveitar e trazer agora a Amanda Souza com as informações do tempo pra gente. Olá, Luiz! Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. O mês de dezembro começou com muita chuva concentrada, especialmente em áreas do Sudeste, por conta da formação de um ciclone extratropical. O ciclone provocou muita chuva, especialmente em áreas de Minas Gerais, no Espírito Santo e também em áreas da Bahia. A expectativa é de continuidade da chuva em boa parte do Brasil, pensando principalmente em áreas mais ao norte, sob a influência do fenômeno Laninha. A gente já vem chamando a atenção para essa chuva mais concentrada no norte do Brasil, enquanto que em áreas do sudeste, do centro-oeste, a chuva tem acontecido de forma bastante irregular. A chuva deve começar especialmente em áreas da região sul, desde o norte gaúcho, Santa Catarina, principalmente no estado do Paraná, já nesse início de semana, devido à formação de uma área de baixa pressão atmosférica
no interior do continente. E depois essa chuva vai avançando. O sistema vai se desenvolvendo, ganhando força. Então tem expectativa de muita chuva até meados desta semana, também em áreas produtoras de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O sistema vai avançando até chegar no oceano, na costa da região sudeste. E de novo, vem sim novas chuvas volumosas, como aconteceu na última semana. Muita chuva prevista até o final desta semana em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Espírito Santo. Este novo ciclone dará origem a uma nova frente fria. E aí sim, o sistema deve provocar chuva de novo em áreas produtoras na Bahia. Até o final desta semana, muita água deve cair, então, em áreas aí desde a região sul do Brasil, pensando principalmente no estado do Paraná, em áreas do centro-oeste, em especial Mato Grosso do Sul. No sudeste, muita chuva distribuída ao longo da semana, conforme o ciclone for avançando e dar a origem aí à nova frente fria, terminando com essa chuva ganhando intensidade, principalmente na Bahia. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Ciência e café. Eu fui até a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, conversar com o professor que é referência na cafeicultura mundial, o Flávio Borém. Nesse bate-papo especial, ele fala da importância da pesquisa para dar segurança no processo de fermentação de cafés especiais. Ele alerta que o procedimento deve ser conduzido com muito conhecimento. Caso contrário, a bebida pode gerar riscos à saúde. Estamos chegando aqui no laboratório da UFLA para conversar de ciência por trás de uma xícara de um café especial. Com ele, Flávio Borém. Flávio Borém é engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola e doutor em produção vegetal. Atualmente é professor titular do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Com mais de 30 anos de trabalho no setor agrícola, atua principalmente nas áreas de processamento, secagem, armazenamento e qualidade do café. Possui vasta produção científica e é autor de 3 livros especializados em pós-colheita do café. É editor-chefe da Coffee Science, única revista técnico-científica especializada em cafeicultura. O professor Borém é totalmente dedicado à pesquisa em cafés especiais e referenciado em fóruns e eventos nacionais e internacionais. Um exemplo de sua paixão pelo café é sua devoção em servir a comunidade, seja como mestre no ensino, técnico na difusão de tecnologia e principalmente como um investigador na solução dos problemas mais presentes do campo e da indústria de cafés especiais. Professor Borém, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Eu estou muito feliz de você estar fazendo parte desse projeto que é o Play no Agro. Muito obrigada pela tua companhia aqui com a gente. Vão ser muitos episódios ao longo desse ano, né? Se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade, porque quando nós podemos compartilhar com as pessoas o conhecimento que é desenvolvido na universidade, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão de levar à sociedade essa informação com a qualidade que a universidade normalmente prima em desenvolver e oferecer. Porém, eu quero saber de onde vem essa paixão pelo café especial. Eu acho que essa paixão vem da minha própria história, né? Porque quando eu fiz o meu concurso para titular, eu fiz essa reflexão e essa pergunta, ela permeia a minha história quase toda, né? E inicialmente eu pude fazer essa reflexão e ver que eu sempre me dediquei à qualidade. A qualidade das coisas, a qualidade do ser humano, a qualidade do estudo, da pesquisa. E quando eu cheguei à Universidade Federal de Lavras e aqui nesse universo que eu me vi imerso nesse mar de café, foi muito fácil eu me apaixonar com o café, porque quem se aproxima do café não tem outra escolha a não ser se apaixonar, né, por esse produto incrível, mas isso vem da minha infância, essa paixão pelo café. E quando eu tive a oportunidade de somar esse meu apreço pela qualidade com o café,
a única opção era trabalhar com cafés especiais. E aí eu acho que eu fui beneficiado pela vida com essa oportunidade de ser professor na Universidade Federal de Lavras, que é uma referência mundial em pesquisa em café, com muitos pesquisadores antes de mim, né? Mas no momento em que a cafeicultura brasileira se despertou para o evento dos cafés especiais, eu tive esse alinhamento, essa sorte que eu sou muito grato à universidade, ao Brasil, enfim, a esse momento de desenvolver pesquisa dedicado ao conhecimento de cafés especiais. E já são muitos anos nessa trajetória, né? São, Luísa, são muitos anos. Especificamente no setor agrícola, mais de 30 anos. E dedicados especificamente para cafés especiais, já são mais de 24, 25 anos. Eu sempre busquei com a equipe que trabalha comigo, por isso que eu gosto de falar nós, né? Porque não foi sozinho que eu fiz tudo isso, né? Essa dedicação possibilitou um desenvolvimento científico que hoje pode ser considerado, eu acho que um ponto de partida. Eu acho que nós hoje não conseguimos fechar e nem definir nada. Nós conseguimos, com todo esse estudo, criar referências para as pessoas, a partir delas, questionarem, desenvolverem o conhecimento e enriquecer a vida de todos. Professor, conta pra gente, todo produtor, o grande desafio dele é entender essa qualidade no pós-colheita, né? Certo. O pós-colheita melhora a qualidade? Essa pergunta ela é muito interessante, porque por muitos anos a maioria das pessoas acreditou ou acreditava que a qualidade do café não melhora na pós-colheita, né? Então essa foi uma verdade construída e que permaneceu durante décadas. A partir dos trabalhos que nós fizemos aqui, a minha compreensão mudou a esse respeito. Eu mesmo, palestras de mais de 20 anos atrás, eu afirmava isso, que a qualidade não melhorava na pós-colheita, mas não. Hoje eu acredito que a qualidade pode sim melhorar durante a pós-colheita, porque são vários os eventos que ocorrem após a colheita do café. Eventos como fermentação, eventos como germinação do embrião, eventos como manutenção ou não da integridade das membranas celulares, ou seja, existe um nível microscópico e profundo no grão que era desconhecido até então, né? Então, dependendo da maneira como nós trabalhamos, nós podemos, eu não vou dizer melhorar, mas diferenciar a qualidade. As pessoas normalmente afirmam que a máxima qualidade é da fruta cereja no pé. Aí eu pergunto, quem já degustou o café úmido cereja no pé? Ninguém. Sim. Então nós não temos como fazer essa afirmação. É uma proposição, é uma opinião, porque toda fruta, para ser torrada, ela precisa ser secada. Então, alterações ocorrem após a colheita que diferencia essa qualidade. A qualidade do café se forma na lavoura, isso é verdade. Sim. Porém, ela se define na pós-colheita. Na pós-colheita. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa agora, vamos quebrar um misticismo. Então, Borém acredita ou não na fermentação? Acredito sim. E eu acredito de tal maneira que nós precisamos trazer ciência para todo o conhecimento, né? O que é ciência? É o estar conhecendo o processo. Então, fermentação, ela ocorre naturalmente. Entretanto, existem algumas pessoas, produtores, usando deste conhecimento de forma inadequada. A fermentação, quando ela é conduzida de maneira inadequada, o produtor ou quem está fazendo esse processo corre o risco de favorecer micro-organismos que são perigosos à saúde, micro-organismos que são toxigênicos. Então, quando eu chamo a atenção do produtor para ele realizar o processo com o conhecimento e a ciência necessária, é com o intuito de preservar a saúde do consumidor. Agora, quando a fermentação ela é conduzida de maneira correta, adequada, com ciência,
utilizando muitas vezes inoculações com a orientação correta, isso resulta sim numa diversificação do perfil sensorial do café. É um processo que já ocorre na natureza. Agora, quando nós trabalhamos com uma intervenção antrópica, ou seja, do ser humano ou do técnico, aí nós temos uma mudança de perfil sensorial. Atualmente eu tenho uma opinião, uma visão do processo de fermentação. Uma fermentação com baixa intervenção e uma fermentação com alta intervenção. O que significa isso? Quando o produtor colhe o café madurinho de um determinado terroir, seca adequadamente da forma como nós recomendamos, pequenas intervenções vão ocorrer ali naturalmente. Perfeito. Isso nós chamamos de café com baixa intervenção na fermentação e nós chamamos isso de café de terroir. Ele representa aquele terroir. Agora, essa mesma fruta, esse mesmo lote, se nós temos uma alta intervenção, aí já não representa o terroir, ele já representa o processo. Okay. Aí nós temos uma mudança no perfil sensorial e aí nós percebemos mais notas sensoriais provenientes da intervenção do processo de fermentação. E o grande desafio é entender como fazer esse processo. Como fazer com segurança. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção é a segurança do alimento para que esse processo seja seguro. O que significa isso? Não ocorram ali micotoxinas, por exemplo, ou toxinas produzidas por micro-organismos que podem causar danos à saúde do consumidor. Primeira coisa, segurança. Segunda coisa, conhecimento. Terceira coisa, uniformidade, consistência no processo, para que aí sim sejam produzidos cafés fermentados incríveis. Será que a gente vai ter uma receita para café fermentado? Porque a gente sabe que a fermentação é algo antigo, mas no Brasil é algo ainda bem recente para os produtores, né? Que tem feito muitos testes nas fazendas. Olha, isso aí é uma pergunta muito interessante por um lado. Porém, se nós observarmos o processo biológico e as interações são tão grandes entre matéria-prima, ambiente e micro-organismo, que receita eu acho um pouco difícil. Porém, conhecimento para dar consistência eu acho que é possível, desde que tenha ciência, desde que tenha um embasamento por trás disso. Porque essa pergunta a gente pode ir para outros produtos fermentados. Vamos falar de vinho. Então, cada safra de vinho é uma safra, porém as grandes vinícolas conseguiram, a partir da seleção das cepas, controle de temperatura, pH, com todo o controle do processo, produzir vinhos, produzir vinhos com mais consistência em volume. Agora, quando você vai para aqueles vinhos super diferenciados e caros, não se repete. Não se repete. Então nós temos que... E aliás, essa é a paixão, né? Essa é a paixão. Porém, existem consumidores que querem aquele vinho de escala, mais barato. Então nós temos que entender que o mercado dos cafés especiais, ele é muito segmentado. Então nós temos pessoas que são apaixonadas por coisas exóticas, únicas e exclusivas, que pode vir ou do terroir ou da fermentação, né? E existem pessoas que gostam ou do terroir ou da fermentação com um padrão mais estável e constante e com grandes volumes. Porque nós precisamos entender esse balanço entre volume, uniformidade e exoticidade. Tudo que é exótico tende a ser mais raro. Tudo que é volume e padronizado tende a ser um pouco mais barato. Então, afinal, o que você busca? O que você deseja? Então, é possível, com conhecimento e consciência, buscar soluções para a preferência de cada mercado. E outro ponto importante é a segurança alimentar, né? O mercado internacional está muito preocupado com isso, né? Sim, e quando a gente fala de segurança alimentar, a gente tem que diferenciar da segurança alimentar da segurança do alimento, né? A segurança alimentar inclui a garantia da oferta do alimento. Então, o mercado internacional realmente tem essa preocupação. Porém, ela inclui a segurança do alimento, que significa o quão seguro esse alimento é para o consumidor. Então, isenção de
produtos tóxicos, produzidos por micro-organismos ou externos, né? Então a gente precisa de ter essa diferenciação. Então quando a gente fala sobre fermentações e ela positiva ou negativa, nós precisamos somente diferenciar. Então o que eu mais insisto quando eu estou com os produtores é, olha, a fermentação ela pode sim trazer benefícios incríveis ao café. Porém, se ela não for bem conduzida, ela pode trazer riscos à saúde. O único alerta que eu faço é esse, cuidado, não é de qualquer jeito. E pelo que eu tenho acompanhado, existem pessoas passando do limite. Sim. E eu acho que isso é um perigo, porque quando o café chega torrado para o consumidor final, ninguém sabe o que aconteceu. Sim. Aí vem o conceito da autorresponsabilidade. Quem é responsável pela qualidade do café que está sendo oferecido ao consumidor final? O produtor tem essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência, essa consciência de que, peraí, o que eu estou fazendo aqui, alguém vai tomar, alguém vai beber esse café. Estar ciente e responsável por aquilo e estar aplicando ciência. O benefício para o produtor e para o consumidor é garantido, né? Quando você aplica ciência e faz consciente do que você está aplicando essa técnica de fermentação, tanto nos cafés naturais. A única questão é seguro, é garantido, está feito corretamente? Sim. Então maravilhoso. Qual que é o café que você gosta? Eu sou bem brasileiro, eu gosto muito do café doce, né, com as notas bem claras de rapadura, mel, com uma nota levemente frutada, uma acidez delicada, mas notável. Ela não precisa ser muito acentuada, mas notável. Eu gosto daquele café que eu tenho vontade de tomar ele todo dia. Aquele café que me traz a lembrança, as lembranças da minha vida, né? É lúdico, né? É. Então esse é o café que eu gosto para tomar todos os dias, com uma base de chocolate ao leite. Café com chocolate, café com pão de queijo? Eu acho que o café ele é tão democrático que ele permite a gente tomar com chocolate, tomar com pão de queijo. O café ele é aberto, ele permite muitas harmonizações. Porém, no meu dia a dia, é o café brasileiro, doce, chocolate, mel, rapadura. O Play no Agro fica por aqui. E você acompanha todo o conteúdo do programa nas minhas redes sociais, @Luiza Nogueira TV, lembrando que Luiza é com S. Eu volto na semana que vem. Até mais. Tchau.